Boa noite. Boa noite. Uma reunião no Palácio do Planalto é o primeiro movimento para a transição de governo. O vice-eleito Geraldo Alckmin discute com o relator do orçamento uma emenda que mantém em R$ 600 o Auxílio Brasil. E que possibilite reajustar o salário mínimo acima da inflação. Cai o número de trechos bloqueados nas estradas. A Polícia Federal prende o golpista conhecido como o Sheik dos Bitcoins e apreende falsas barras de ouro na casa dele. Estelionatários fazem vítimas com fraude nos empréstimos consignados. A ONU prevê o fim de algumas das geleiras mais conhecidas do planeta. O presidente americano Joe Biden apela aos eleitores com um discurso em defesa da democracia. O Palmeiras comemora o 11º título do Brasileirão com goleada. E Rebeca Andrade conquista o posto de melhor ginasta do mundo. Veja agora no Jornal Nacional. Os brasileiros ainda enfrentam consequências dos bloqueios golpistas nas rodovias. Os bloqueios golpistas nas estradas provocaram prejuízos no ar. Não chegou a faltar combustível, mas as empresas aéreas ainda administram os efeitos de cancelamentos de voos e os pedidos de indenização de passageiros. Só em Guarulhos, na primeira noite de bloqueio, mais de 500 passageiros de diversas tripulações não conseguiram chegar ao aeroporto. Isso acabou cancelando 25 voos só neste aeroporto. Imagine se reproduziu pelo país. No Paraná, a BR-277, principal via de acesso ao porto de Paranaguá, só foi desbloqueada hoje. Nos primeiros 3 dias da semana, mais de 2.000 caminhões com grãos eram esperados no porto. Chegaram apenas 54. Em Santa Catarina, o impacto é sentido no abastecimento de alimentos. A Secretaria da Fazenda estima um prejuízo no setor de suínos e aves de 36 milhões de reais por dia. Produtores de Angelina, na Grande Florianópolis, tiveram de enterrar toda a carga de mandioquinha que iria para São Paulo. Eles não conseguiram passar nos bloqueios. 18 toneladas de mandioquinha, dá um total mais ou menos para comprar no mercado de 180 mil reais. Perdido aí, ó. Na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, quase todos os postos de combustíveis ainda estão fechados, sem estoque. No Mato Grosso, o caminhoneiro Rogério carregou o caminhão com carne em Tangará da Serra. Ele precisa levar o produto até Santos, litoral de São Paulo, mas ainda não conseguiu chegar ao destino. Minha carne é refrigerada, temperatura de menos 1,4. Desde segunda-feira que meu motor está gastando diesel, eu preciso de abastecer, eles não querem liberar nem para o posto abastecer. A associação que representa as empresas de ônibus estima um prejuízo de 800 milhões de reais até agora. É o custo com ônibus parados, suspensão de vendas, ressarcimento de clientes. A rodoviária de Belo Horizonte, por exemplo, registrou 11 mil passageiros a menos entre chegadas e partidas de segunda-feira passada até o feriado de Finados. Foi um prejuízo que se estendeu para essa outra turma aqui. Os taxistas também perderam com os bloqueios ilegais nas estradas. Eles não pegam o táxi para vir para a rodoviária, não pegam o táxi da rodoviária para ir para casa. A rua fica vazia, né? Então, impactou geral. É o efeito dominó, explica este economista. Num país que depende da malha rodoviária, interromper o fluxo de mercadorias e pessoas é apostar em prejuízo para toda a sociedade. A gente tem um impacto negativo sobre a atividade econômica, sobre o crescimento econômico, que na última instância vai impactar no próprio emprego e no salário das pessoas. E na outra ponta a gente vai ter um aumento dos preços que também impacta no salário, no consumo das famílias, e isso tem um efeito direto na vida das pessoas. O número de trechos interditados em todo o país caiu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os bloqueios ou interdições, quando o trânsito é parcialmente interrompido, diminuíram bastante. Eram 130 em todo o país ontem, no começo da noite, e de acordo com o último balanço oficial, agora são 34. Em 11 estados, a polícia ainda registra manifestações, o maior número delas em Mato Grosso, Pará e Rondônia. E por causa dos bloqueios, um transplante de coração deixou de ser feito ontem. O coração do doador teria de ser levado de Goiânia até São Paulo, onde estava o paciente.
mas a Secretaria de Saúde de São Paulo informou que, pela exigência de rapidez no transporte do coração, que deve chegar ao doador em até 4 horas, as equipes técnicas responsáveis consideraram que, devido a bloqueios, não seria possível realizar a operação de forma que o órgão chegasse com segurança ao paciente. A PRF informou ao Supremo Tribunal Federal que, desde domingo, já aplicou 3.500 multas com base no Código de Trânsito, que somam mais de 10 milhões de reais. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que os responsáveis pelos atos ilegais serão punidos. As eleições acabaram, o segundo turno acabou democraticamente no último domingo. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que a Polícia Rodoviária Federal apresente um relatório detalhado com todas as multas aplicadas contra caminhoneiros que fizeram bloqueios antidemocráticos. Com essas informações, Moraes vai decidir quem deve receber também a multa judicial de R$100 mil por hora por não ter cumprido a ordem do Supremo para desbloquear as rodovias. A Polícia Federal também terá de encaminhar ao Supremo todas as informações que conseguiu apurar sobre os organizadores dos protestos ilegais, em especial quem são os donos dos caminhões que ocuparam as estradas. Intolerância abriu investigação para apurar uma suposta saudação nazista ontem em Santa Catarina. A manifestação aconteceu ontem na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, em frente a uma base do Exército. Foi um ato contra o resultado das eleições. Esse vídeo mostra homens e mulheres vestidos de verde e amarelo, com os braços estendidos enquanto cantam o hino nacional. Várias entidades apontaram a semelhança do gesto à saudação nazista Sieg Heil, que significa Salve a Vitória, e que foi usada durante o governo de Hitler na Alemanha. Ontem mesmo, em uma rede social, a Confederação Israelita do Brasil divulgou uma nota de repúdio. Afirmou que as imagens de manifestantes fazendo saudações nazistas em protesto em Santa Catarina são repugnantes e precisam ser investigadas e condenadas com veemência pelas autoridades e pela sociedade como um todo. O nazismo prega e pratica a morte e a destruição. A sociedade brasileira não pode tolerar posturas como essa. Fazer esse gesto vestindo camisa da seleção brasileira é também uma ofensa às nossas Forças Armadas, que lutaram bravamente contra as forças nazistas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ontem também o Museu do Holocausto condenou o ato. Estética e contexto social e histórico deveriam ser suficientes para que não precisássemos nos deparar com cenas ofensivas como estas. Hoje, o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, afirmou que o uso de símbolos nazistas e fascistas por manifestantes claramente de extrema-direita é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime. A Embaixada de Israel reforçou as críticas. Rejeitamos qualquer forma de referências nazistas no Brasil e em geral. Estamos preocupados com esse fenômeno aqui e contamos com as autoridades competentes para que tomem as providências necessárias para acabar com esse tipo de atos ultrajantes. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, que abriu investigação para apurar o ato, os manifestantes disseram que o gesto foi executado após serem conclamados pelo locutor do evento, empresário local, a estenderem a mão sobre o ombro da pessoa à sua frente ou, se não houvesse, para que estendessem o braço a fim de emanar energias positivas, como mostram as imagens. Ontem, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, Regional de São Miguel do Oeste, informou que não houve intenção de apologia ao nazismo no ato e não há evidências de prática de crime. Hoje, o Ministério Público de Santa Catarina informou que a investigação está a cargo da Promotoria Especializada no Combate aos Crimes de Racismo, Ódio e Intolerância e que o promotor de justiça, Luiz Fernando Fernandes Pacheco, vai abrir um procedimento investigatório criminal sobre o caso. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se reuniu hoje com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira,
e deu início ao processo de transição. Geraldo Alckmin vai coordenar a transição e inaugurou o diálogo com o governo que sai. Ele chegou ao Palácio do Planalto acompanhado da presidente do PT, a deputada reeleita Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro Aloysio Mercadante, coordenador do plano de governo de Lula. Eles se reuniram com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que vai chefiar o processo pelo lado do governo Bolsonaro. Também participou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. Alckmin, Gleisi e Mercadante saíram pela lateral do palácio. O momento coincidiu com a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Planalto. Ainda no estacionamento, o vice-presidente eleito foi chamado pelo chefe do gabinete pessoal da presidência. Houve então um rápido encontro de Bolsonaro com Alckmin no gabinete presidencial. Só os dois, sem imagens. Segundo interlocutores, houve aperto de mãos e algumas palavras amenas. Do Planalto, a equipe de Lula seguiu para outra reunião com ministros do Tribunal de Contas da União. Pela primeira vez, o TCU vai acompanhar e fiscalizar o processo de transição. Na saída, Alckmin falou sobre o encontro com Bolsonaro. Foi positivo. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. A equipe de transição também discutiu no Congresso a criação de uma proposta de emenda constitucional para tratar de benefícios sociais e do reajuste do salário mínimo. O orçamento para 2023 é o principal nó econômico do novo governo. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva busca formas de bancar as promessas de campanha. O relator do orçamento no Congresso Nacional e integrantes da equipe de transição se reuniram hoje para discutir uma solução emergencial. O novo governo quer tomar medidas urgentes assim que assumir, mas sem descumprir regras de controle fiscal. A saída acertada no encontro é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para permitir que programas sociais prometidos fiquem fora do teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas do governo federal. Não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. Dentro da PEC estariam a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 e a criação de um adicional de R$ 150 por criança até 6 anos, o que significa 70 bilhões de reais em gastos novos. Aumento real do salário mínimo, o que não ocorre desde 2018. O aumento seria de cerca de 1,3%, o que exigiria uma verba extra de 6 bilhões e meio de reais. O texto também deve incluir medidas ainda sem custo calculado, como a manutenção do programa Farmácia Popular e o aumento do repasse federal para a merenda escolar. O valor total dos gastos previstos na PEC da transição pode passar de 100 bilhões de reais e vai ser fechado até a próxima terça-feira. O texto ainda tem de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado em 2 turnos, a tempo de valer em janeiro. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600 para pagá-lo em janeiro. Há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. Lula ainda terá de arrumar dinheiro para corrigir a tabela do imposto de renda, aumentando o valor de isenção para R$ 5 mil, como prometeu durante a campanha. Ainda não se sabe como isso será feito nem o custo.
Reunião entre vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e ministro da Casa Civil Ciro Nogueira dá largada para a transição. Futuro governo negocia proposta de emenda à Constituição para garantir Bolsa Família de R$ 600. Para pagá-lo em janeiro, há necessidade de até 15 de dezembro termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária, e não ter interrupção de serviços e obras. Bloqueios ilegais em estradas. Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para a Polícia Rodoviária Federal informar os dados dos multados e critica o movimento. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. Lucro da Petrobras cresce quase 50% no terceiro trimestre. E a empresa também anuncia a antecipação de dividendos a acionistas. Rebeca Andrade conquista a primeira medalha de ouro do Brasil no Mundial de Ginástica. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. A gente abre essa edição com uma apuração exclusiva. A campanha que elegeu Lula está preparando para a semana que vem 2 ações de investigação judicial eleitoral contra Bolsonaro. As ações miram numa eventual inelegibilidade do presidente da República. A apuração é dele, do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite a todos. É isso, a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva prepara a apresentação de pelo menos 2 ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico que, no limite, podem levá-lo à inelegibilidade. Uma dessas ações que estão sendo preparadas tem como foco declarações do presidente que puseram em xeque o sistema eleitoral durante a campanha. A campanha estuda incluir nessa ação manifestações de bolsonaristas após o resultado eleitoral, incluindo aí agentes políticos do entorno de Bolsonaro que acabaram apoiando os atos dessa semana, como os deputados eleitos Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Carla Zambelli. Então, da equipe de transição, como eu disse, coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, em Brasília, foi cheio de reuniões e de surpresinhas também. Alckmin esteve no Senado, no Palácio do Planalto e no Tribunal de Contas da União. A Tainá Farfan ficou de olho em tudo e traz as informações pra gente. Oi, Tainá, boa noite, bem-vinda, conta. Oi, Mona, obrigada. Ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da CNN. Pois é, hoje foi o dia que marcou oficialmente o primeiro dia de compromissos oficiais dessa equipe de transição e foi um dia de agenda muito cheia aqui em Brasília. Destaque para a primeira agenda do dia foi aqui no Congresso Nacional, onde eu estou nesse momento, em que o coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, além de Aloysio Mercadante, o senador eleito Wellington Dias, participaram de uma reunião com o relator da peça orçamentária, o senador Marcelo Castro, para discutir justamente como encaixar dentro do orçamento de 2023 todas as promessas de campanha e também as vontades do novo governo. Depois desse encontro, eles deram uma entrevista coletiva em que o relator deixou claro que o orçamento é muito restritivo, que não tem dinheiro para merenda escolar, não tem dinheiro para Bolsa Família, não tem dinheiro para farmácia popular, nem para saúde indígena e que precisaria, para encaixar todas essas vontades, de uma proposta de emenda à Constituição emergencial de transição. Eles chegaram a esse consenso durante essa reunião. Essa PEC queria permitir excepcionalizar do teto de gastos algumas despesas que são consideradas essenciais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil de R$ 600, que já começou a ser chamado novamente de Bolsa Família. Geraldo Alckmin, que disse que vai se reunir com os presidentes das duas casas, tanto da Câmara quanto do Senado, vai se reunir com o presidente da Comissão Mista de Orçamento,
orçamento. Na segunda-feira, ele tem uma reunião com Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo para discutir qual seria o valor que viria para além do teto de gastos. Eles não falaram em valores hoje, disseram que esse número vai ser estudado ainda, mas ficou ventilado aqui um valor de cerca de 200 bilhões de reais fora do teto de gastos para poder cumprir com todos esses compromissos de campanha e vontades desse novo governo. Vale a gente destacar que esse vai ser o primeiro desafio do governo de articulação interna aqui no Congresso Nacional, até porque essa PEC precisa ser aprovada até por volta de 15 de dezembro. Uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada por pelo menos 3/5 de cada uma das casas. Mona, outra agenda que teve muito importante foi lá no Palácio do Planalto, em que Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante se encontraram com Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, e com o general Ramos. Ali foi apresentado oficialmente o pedido de Lula para que Geraldo Alckmin seja o coordenador dessa equipe de transição. Fechando a última agenda do dia, foi no Tribunal de Contas da União com os ministros que vão acompanhar e fiscalizar esse processo de transição de governos. E os atos antidemocráticos realizados por apoiadores do presidente Bolsonaro em estradas entraram, no quarto dia bastante enfraquecidos. Mas eles ainda estão acontecendo, sim. Agora são 24 pontos de interrupção, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A Anne Barbosa atualiza a situação para a gente. Oi, Anne, boa noite, bem-vinda, conta. Mona Lisa, um número bem menor do que o registrado nos últimos dias, né? Muito boa noite para você e boa noite para você também que está com a gente aqui no Jornal da CNN. Segundo o último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, não tem muito tempo, um pouco mais de meia hora, há, portanto, 5 estados que ainda registram alguns bloqueios. Não há mais nenhum bloqueio total, e sim interdições parciais, então, desses manifestantes que participam de atos antidemocráticos. Vou sinalizar para vocês aonde estão essas interdições. São 8 em Rondônia, 7 no Mato Grosso, 6 no Pará, 2 no Amazonas e 1 no Mato Grosso do Sul. Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal já desfez 936 manifestações espalhadas em todo o país. É importante a gente destacar que estamos falando de manifestações registradas em rodovias federais, mas também há um trabalho em paralelo da Polícia Militar que está atuando em diversos estados do país depois da autorização do Supremo Tribunal Federal para que essa força também auxilie nessa liberação de vias. E esses bloqueios, a gente sabe, têm rendido aí uma série de multas que estão previstas no Código Brasileiro de Trânsito. E, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu hoje, nesta quinta-feira, um prazo de 48 horas para que a Polícia Rodoviária Federal entregue um relatório detalhado sobre todas essas multas que já foram aplicadas nos últimos dias. A gente tem a informação que os valores arrecadados com essas multas já ultrapassam 18 milhões de reais. Essas multas, estão sendo aplicadas conforme o Código Brasileiro de Trânsito e elas podem variar entre 5 mil reais e 17 mil reais. Se a pessoa está fazendo algum tipo de bloqueio ali em alguma rodovia, esse valor é de 5 mil reais. Se ela participou da organização, é de 17 mil reais. Mona Lisa. Muito obrigada, Anne, pelas informações. E o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a Polícia Rodoviária Federal informar os dados dos motoristas e dos veículos que a Polícia Rodoviária Federal diz que foram multados nesses bloqueios ilegais. Moraes criticou o movimento que classificou como ilícito e antidemocrático. Vamos ver como é que foi essa manifestação. O vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é Estado republicano. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. As embaixadas de Israel e da Alemanha se manifestaram hoje sobre a suposta saudação nazista, gente.
registrada num protesto em Santa Catarina. O embaixador da Alemanha no Brasil escreveu no Twitter, abre aspas, o uso de símbolos nazistas e fascistas por manifestantes claramente de extrema-direita é profundamente chocante. Também nas redes sociais, a Embaixada de Israel cobrou uma resposta. Diz aí na publicação, estamos preocupados com esse fenômeno aqui e contamos com as autoridades competentes para que tomem as providências para acabar com esse tipo de atos ultrajantes. Ainda em Santa Catarina, o Ministério Público vai investigar o uso de crianças como escudo nos bloqueios ilegais de rodovias. As crianças aparecem em vídeos divulgados nas redes sociais e na imprensa. Elas aparecem ali na linha de frente dos bloqueios na BR-101, na altura das cidades de Itajaí e Itapema. Segundo o Ministério Público, a polícia deve identificar os menores e seus pais ou responsáveis, acionar então um conselho tutelar e o próprio Ministério Público. Os responsáveis podem até ser presos. E ainda que os bloqueios ilegais tenham diminuído bastante, os efeitos danosos vão aumentando. Bares, restaurantes e postos de combustíveis, por exemplo, estão em alerta para o risco de desabastecimento. O Jairo Nascimento conta mais pra gente. Oi, Jairo, boa noite, bem-vindo. Oi, Monalisa, uma boa noite para você. Olha, tem posto aqui em São Paulo que percebeu o aumento do movimento, teve dificuldade de receber combustível e isso está gerando uma série de manifestações. Por exemplo, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustíveis, fez uma nota pedindo que aguarde a liberação das estradas. Já a Brasilcom, que é das distribuidoras de combustíveis, tem a preocupação de desabastecimento de gasolina. Aqui, o sindicato na cidade de São Paulo, dos postos, disse que existe falta pontual de combustível na cidade. Isso levou também a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a tomar algumas medidas para facilitar a distribuição e também armazenamento de combustíveis. Quando a gente fala da questão dos alimentos, aí nós tivemos a manifestação da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, apontando falta de itens em cerca de 70% dos comércios que foram levantados. E existe, claro, uma preocupação da Abras, principalmente com aqueles que são perecíveis, como frutas, verduras, legumes, carnes e também laticínios. A falta foi identificada em diversos estados, 7 mais o DF, em todas as regiões do Brasil, menos na região Nordeste. E eu devolvo ao estúdio. Sim, Jairo, eu quero conversar mais um pouquinho com você, porque as consequências econômicas são enormes, mas em qualquer tragédia, esses bloqueios são uma tragédia, sim, para o nosso país, se a gente olha para a ideia disso, para a propositura disso, nós estamos falando de atos antidemocráticos. Mas eu queria a sua ajuda para a gente olhar então para a saúde, porque aí sim a gente tem danos irreversíveis, absolutamente cruéis e inadmissíveis, que estão acontecendo também por causa desses bloqueios ilegais. Jairo, por favor. Sim, Monalisa, a gente teve crianças com dificuldade para passar, para fazer quimioterapia, dificuldade de passagem de caminhão com vacina e agora 2 casos que chamam a atenção. No estado de Santa Catarina, 47 cirurgias tiveram de ser canceladas, vão ser remarcadas por causa desses atrasos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Já no estado de Goiás, uma situação mais difícil ainda. Uma pessoa morreu, doou os órgãos, parte deles foram aproveitados ali na região para outros doadores e o coração viria aqui para o estado de São Paulo. Isso não foi possível acontecer por uma questão logística, porque o coração seria transportado por via terrestre. Eles tentaram um doador ali na região próxima, em Brasília, não conseguiram. A secretaria local não informa o que aconteceu no órgão, mas se o prazo não for respeitado, muito provavelmente ele teve de ser descartado. Devolvo ao estúdio. Muito obrigada, Jairo. Quinta-feira, 3 de novembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Primeira reunião da equipe de transição termina com um acordo preliminar de uma licença para gastar fora do teto e garantir assim os R$600 do Auxílio Brasil a partir de janeiro. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários
ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC. Bloqueios em estradas e rodovias se concentram na região centro-sul do país, no 4º dia de protestos. Mesmo com a adesão menor, a Confederação Nacional do Comércio prevê prejuízos superiores aos registrados nas paralisações de 2018. Na primeira sessão do Tribunal Superior Eleitoral, após o segundo turno, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, afirma que haverá punição se a contestação do resultado for por meio de bloqueios em estradas. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. Às vésperas da Conferência do Clima da ONU, o enviado especial dos Estados Unidos para o assunto, John Kerry, vê comprometimento do governo eleito na preservação da Amazônia. Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada temos o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o jornalista Wilson Moerdaui. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estuda apresentar uma PEC para manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir do ano que vem. E o presidente Jair Bolsonaro encontrou hoje o coordenador da transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Os atos golpistas vistos em todo o país nos últimos dias escancaram a existência de uma espécie de realidade paralela. O fenômeno que coloca em risco a manutenção da democracia é produzido por uma rede de mentiras que apoia o presidente Jair Bolsonaro há 4 anos. Milhares de pessoas vestindo verde e amarelo pedindo intervenção militar. As manifestações antidemocráticas se espalharam pelo Brasil, sustentadas pela narrativa falsa de que houve fraude na seu. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. A cena se repetiu em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Em Suzano, na Grande São Paulo, um manifestante grita que foi comprovada a fraude nas urnas. Ele acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. A fonte citada é uma mensagem falsa espalhada no WhatsApp. Mesmo o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, em que pediu a liberação das estradas, gerou dúvidas entre os apoiadores. O sistema de desinformação é sustentado por um trabalho constante, com milhares de postagens de notícias falsas por dia, alimentando um sentimento de paranoia que afeta a percepção de realidade. Dominar essa comunicação traz lucros financeiros e eleitorais. Quanto mais cliques, mais dinheiro. E quanto mais controle do pensamento, mais votos. O atual presidente, ele é um grande oráculo desses grupos, porque tudo aquilo que ele fala tem ressonância direta e imediata através das redes nesses apoiadores. Se você olha historicamente, todos os regimes autocráticos, os regimes de opressão, sempre tiveram como pedra filosofal, pedra fundamental, o controle da comunicação, né, e instilar comportamentos. O controle da comunicação, o controle das pessoas é a coisa mais fundamental desses regimes. Então, atualmente, através de técnicas de comunicação algorítmicas, né, multiplataforma, onde as pessoas têm a sua atenção capturada o tempo todo, a gente tem uma forma de controle inimaginável, que nem a literatura conseguiu produzir. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado pediu à Justiça uma investigação contra o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Em manifestação dos caminhoneiros, Piquet foi gravado pedindo a morte de Lula. Com quem eu tô aqui, ó. A gravação foi feita por um fã do ex-piloto durante bloqueio ilegal nas estradas. Vamos botar esse Lula pra fora disso. É isso aí. E o Lula lá. A Polícia Rodoviária Federal acaba de informar que não há mais bloqueios totais nas estradas brasileiras. A corporação informou que, neste momento, há 24 interdições, que são fluxos parcialmente interrompidos em 5 estados. As paralisações geraram prejuízo para a indústria, comércio, turismo e até para o setor médico.
As estradas de Mato Grosso e de Santa Catarina concentraram os principais pontos de protesto nesta quinta-feira. Mesmo após o pedido de desbloqueio das estradas feito por Jair Bolsonaro, uma multidão permaneceu na BR-163 entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, no Mato Grosso. Em Itajaí, Santa Catarina, os manifestantes colocaram fogos em pneus durante o quarto dia de bloqueio na BR-101. O clima ficou tenso. A polícia usou bombas de gás e spray de pimenta para conter os manifestantes. Em Mafra, também em Santa Catarina, torcedores do Coritiba saíram dos ônibus na BR-116 para retirar os obstáculos da pista. Um homem tentou intervir, mas foi retirado da estrada. Vai deixando passar aí, piazada. Bora, bora! Nesta outra imagem é possível ver os ônibus e os torcedores passarem pelos manifestantes que ficam sem reação. O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou que foram feitas 37 prisões e aplicadas mais de 4.200 multas, totalizando 11 milhões de reais em penalizações. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, condenou as manifestações antidemocráticas. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. Os bloqueios nas estradas têm prejudicado a economia. É que 99% das empresas brasileiras usam o transporte rodoviário para distribuir a produção. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as paralisações podem causar perdas superiores às registradas na greve dos caminhoneiros em 2018, quando houve queda de quase 6% no volume de vendas e prejuízo de 18 bilhões de reais. Só entre os atacadistas e distribuidoras de alimentos, bebidas e produtos de higiene e medicamentos, que contam com 100 mil caminhões, a perda diária foi de pelo menos 700 mil reais entre domingo e quarta-feira. E a gente, né, como qualquer empresa, vive de um fluxo de caixa e um dia para a gente faz falta, né? Qualquer título que eu tenho que prorrogar com o meu cliente, eu tô gerando um desfalque financeiro na minha empresa, em termos de juro, que a gente, para fechar a tesouraria, tem que arcar com toda essa situação. Prejuízo também para as empresas de ônibus. Só em São Paulo, de acordo com a Socicam, que administra os terminais rodoviários da maior cidade do país, mais de 1.500 viagens foram canceladas. A Agência Nacional de Petróleo aprovou medidas para garantir a continuidade do abastecimento de combustíveis. Entre elas, a suspensão da manutenção de estoques semanais médios pelas distribuidoras, a revenda do gás de cozinha e vasilhames de outras marcas e a venda direta de gasolina e diesel aos postos. As paralisações afetaram até o setor médico. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, os laboratórios estão sem reagentes, contrastes e amostras de sangue coletadas. Tudo isso sem contar os caminhões parados com materiais de diálise. E não fazer esse procedimento é um risco assistencial muito grande. As clínicas vão ter que diminuir os horários, ou mesmo pular dias de diálise, e o risco direto à vida do paciente é muito grande. Sem os insumos não teremos diálise. E a diálise não pode parar. Olá, boa noite para você, 6 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília, tá no ar o All News, edição dessa quinta-feira, hein? Semana voou, já é dia 3 de novembro de 2022, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do All News, você como sempre convidado a participar, comentar os nossos assuntos, a gente está ao vivo agora no UOL, nas redes sociais do UOL também, Facebook, TikTok, Twitch, no YouTube você também deixa o seu comentário, eu tô de olho aqui na sua participação, tá certo? Vamos em frente que temos muitos assuntos nessa quinta-feira. Começo falando que o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou hoje o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Os dois se encontraram no Palácio do Planalto depois de reunião de Alckmin com os ministros Ciro Nogueira e Luiz Eduardo Ramos. O vice-presidente eleito disse que Bolsonaro está disposto a colaborar com a transição de governos. Foi positivo, o presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição
pautada pelo interesse público. Governador, o uso vitória, vice-presidente? Ele o parabenizou pela vitória? O presidente fala depois o teor da conversa, mas foi, em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição, pautada na transparência, pautada na continuidade dos trabalhos, no planejamento. Vamos falar sobre esse assunto. Eu recebo o colunista Alberto Bombig. Fala, Bombig, boa noite para você. Bom, os pingos nos is. Jovem Pan. Muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite com José Maria Trindade, com Paulo Figueiredo, com a Ana Paula Henkel e Fernão Lara Mesquita. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro tem rápido encontro com Alckmin no Palácio do Planalto. Mourão diz que Lula não tem compromisso com o equilíbrio fiscal e negocia rombo de 200 bilhões de reais. Zambelli vai aos Estados Unidos e fala em restaurar a liberdade no Brasil. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o senador piauiense Marcelo Castro, relator geral do orçamento de 2023, disseram nesta quinta-feira que o governo de Lula vai negociar com o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para garantir o pagamento do Bolsa Família de R$600 em 2023. De acordo com Alckmin, a comissão vai conversar com o deputado Celso Sabino, presidente da Comissão Mista de Orçamento, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Equipe de Lula propõe projeto no Congresso para bancar manutenção do auxílio de R$600 e aumento real do salário mínimo. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin faz primeiras reuniões de trabalho para a transição e se encontra com o presidente Bolsonaro. Em quase todo o país, trânsito liberado nas rodovias. Ainda existem alguns bloqueios em Mato Grosso e em Santa Catarina. Feirão Limpa Nome promete descontos generosos na dívida e possibilidade de pagar pelo Pix. Investigado por golpe bilionário com criptomoedas, Sheik dos bitcoins é preso em Curitiba. Tragédia na Patagônia Argentina. Turista brasileiro morre atingido por placa de gelo em caverna. Meu Deus do céu! Protesto contra o aumento de salário de vereadores suspende reajuste em Sorocaba, no interior de São Paulo. A comemoração do Palmeiras campeão. Time dá mais uma goleada de presente para a torcida. Na Inglaterra, a brasileira Rebeca Andrade é campeã mundial de ginástica artística. Grupo Bandeirantes lança novo veículo que inclui jornal impresso, site, redes sociais, podcasts, lives e eventos. Há 100 dias dos desfiles começa a venda de ingressos para o Carnaval de São Paulo. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Um protesto por moradia interditou ruas do centro de São Paulo. Felipe Garrafa tem as informações. Garrafa. Boa noite, Joana, e a todos. Região do Largo do Paissandu, ao lado da Galeria do Rock, no centro de São Paulo. Invasores entraram aí neste prédio no último domingo. E hoje a Prefeitura de São Paulo também acionando a Guarda Municipal por questão de segurança. E a Enel, que é a companhia responsável por o abastecimento de energia elétrica, foi fazer o corte da luz. Com isso, os invasores acabaram se revoltando e foram em direção à rua. A Polícia Militar foi acionada, tropas especiais da polícia estiveram no local, não foi necessário o uso da força, mas a intimidação aconteceu. Neste momento, há ainda bloqueios parciais no centro de São Paulo, mais de 30 linhas de ônibus foram danificadas, foram alteradas em razão desse protesto que acontece agora no centro da capital paulista. Oi, Neg. Obrigado, Garrafa. Se tiver novidade, volta para contar pra gente. Os bloqueios nas estradas têm provocado atrasos na entrega de remédios e de alimentos em todo o Brasil. Fogo em pneus. Barricadas. Durante 3 dias, arruaceiros criaram centenas de bloqueios pelo Brasil.
maior entreposto do país, em São Paulo, comerciantes reclamam dos prejuízos. Acho que atingiu a média de 80% de prejuízo, né? Queda de 80%. Queda de 80% porque a empresa é a maior do mercado, é uma empresa que tem muito cliente, muito pedido. Os boxes que mais tiveram prejuízo são aqueles que vendem legumes, porque em sua maioria o legume vem do interior do estado de São Paulo, percorre longas distâncias para chegar na CEAGESP. É o caso da cenoura. Essa cenoura veio de São Gotardo, a 700 quilômetros aqui de São Paulo. Ela foi colhida no domingo e no domingo à noite saiu de lá. Ia chegar aqui na segunda-feira, mas ficou parada na estrada. A carga só foi liberada, só chegou aqui na quarta-feira à noite. Todo esse atraso fez as vendas desse box caírem em 30%. Mexe com a estrutura, né? Não tem jeito. E aí você, querendo ou não, você tem imposto para pagar, tem funcionário que você paga, né? Então, funcionário não tem culpa, né? E ter parado, né? Com a carga parada por 3 dias nos bloqueios, o box de legumes já registra aumento de cerca de 40% no preço de alguns produtos. O que subiu? Berinjela, abobrinha, pepino japonês mesmo subiu um pouco, tomates. Aqui no Mercado Central de Belo Horizonte, os comerciantes também já enfrentam o desabastecimento de frutas, legumes e verduras. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos está preocupada com esse cenário. Segundo a entidade, os bloqueios podem provocar o descarte de perecíveis, como, por exemplo, 500 mil litros de leite. Os bloqueios também comprometeram a área da saúde. De acordo com o Conselho Regional de Farmácias, um dia a mais de rodovias paradas poderia resultar na falta de remédios em hospitais. Nesta farmácia, que fica na zona oeste de São Paulo, desde o início da semana, não há reposição de estoque. Remédios como antibióticos e antihipertensivos já estão em falta. As distribuidoras estão mandando mensagens para a gente, pedindo para ter paciência, que infelizmente os caminhões estão parados nas estradas por conta dos bloqueios. Enquanto isso, vão ficando desabastecidos. A Paula tem câncer nos nervos e nos músculos e ela precisa tomar todos os dias um remédio para aliviar a dor. Só que ela mora na zona norte da cidade de São Paulo, bem perto da divisa com Guarulhos, na região metropolitana. E o medicamento é retirado na região central da cidade de São Paulo. Para ela ir para lá, teria que pegar a estrada, a rodovia Fernão Dias e também a marginal do Tietê. E não conseguiu pegar medicamento nos últimos dias por conta dos bloqueios ilegais. Agora, tá com remédio contado. Eu tô sofrendo com muita dor por causa do câncer, né? Me deixou muitas sequelas, eu fiz 36 cirurgias. Se eu ficar sem a medicação, eu vou ter que ser internada. Quer dizer, é mais gasto para saúde pública, né? A gente viu com histórias como essa, como é grave o que aconteceu. O pior já passou, agora o presidente da República fez um pronunciamento claro pedindo desobstrução das estradas, os governadores se mexeram. A Polícia Militar foi acionada em alguns casos mais graves. Aqui em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia acionou a tropa de choque e conseguiu desobstruir uma das principais rodovias do estado. O Brasil, aos poucos, vai retomando a normalidade. No interior paulista, seguem internadas em estado grave 2 pessoas atropeladas num desses bloqueios. Quem conta é a Carol Matos. A Polícia Militar negociava com os manifestantes o desbloqueio da rodovia quando o atropelamento aconteceu. O motorista do carro prata acelera e vai para cima do grupo de pessoas que estava na pista. Atropelou um monte de gente, meu! Atropelou um monte, olha lá! Passou em cima de pessoas! Após o atropelamento, manifestantes correm em direção ao carro, que é completamente depredado. O motorista, que estava com a mãe de 48 anos no momento do atropelamento, só não foi agredido porque a Polícia Militar impediu a ação. Das 17 pessoas atropeladas em Mirassol, no interior paulista, 11 ficaram feridas. Entre as vítimas estão 2 crianças, de 11 e 12 anos, e 2 policiais militares. Um teve escoriações e o outro uma fratura no dedo. Outras 2 pessoas continuam internadas em estado mais grave. Motorista de 29 anos, responsável pelo atropelamento, preso em flagrante, foi indiciado por tentativa de homicídio. Em depoimento, o acusado, que é professor e mora em Mirassol, disse que acelerou o carro porque estava sendo agredido pelos manifestantes, quando tentou passar com o veículo pelo bloqueio. Prisão de motorista bêbada em João Pessoa. Ela avança com o carro sobre o bloqueio. 3 pessoas são atingidas. A motorista diz que tentou fugir depois de ser hostilizada. Pagou fiança de R$600 e está solta. As interrupções nas estradas viraram alvo de investigação do Ministério Público Federal. Rodrigo Hidalgo.
desobediência, desacato e dano ao patrimônio público. Esses foram os principais crimes que levaram 37 pessoas para a cadeia durante atos ilegais com bloqueios de rodovias pelo país. Além das prisões, o ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou que foram aplicadas mais de 4.200 multas para motoristas, a maioria caminhoneiros, em um total de cerca de 11 milhões de reais. O Ministério Público de São Paulo fala em organização criminosa e forte suspeita de que os atos estariam sendo financiados por pessoas de alto poder aquisitivo. Há indícios de financiamento em dinheiro, organização do movimento através de contas correntes. Há indício de que grandes empresários do ramo de transporte estejam envolvidos, porque nós percebemos caminhões de grande porte pertencentes a grandes empresas, daí porque a nossa investigação está também centrada nesse ponto. O chefe da Polícia Rodoviária Federal vê os bloqueios dos últimos dias com as mesmas táticas de um grupo investigado por atos antidemocráticos ocorridos às vésperas de 7 de setembro do ano passado. Esse ofício enviado por Silvinei Vasques para as superintendências do órgão na terça-feira, pedindo providências para a identificação dos envolvidos nas recentes barreiras, cita o inquérito 4.879, que tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal. O MPF pediu para a Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar a conduta do diretor-geral da PRF no segundo turno das eleições e depois do resultado. Ele pode ser investigado por omissão e prevaricação. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 48 horas para que a PRF detalhe as multas aplicadas com a identificação dos veículos e pessoas autuadas que participaram dos bloqueios. Daqui a pouco, mais sobre a liberação das estradas aqui no Jornal da Band. Está na cadeia o shake dos bitcoins. Veja hoje no SBT Brasil. Equipe de transição do governo quer PEC para manter o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. Brasileiro morre atingido por placa de gelo em caverna de acesso proibido na Argentina. Diretor de escola no Ceará é flagrado furtando alimentos da merenda. Sheik dos bitcoins é preso no Paraná. Bloqueio nas estradas perdem força. Ministro da Justiça diz que houve 37 prisões e mais de 4.000 multas. É já já. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro fez uma operação contra uma empresa que oferecia empréstimos e opções de investimentos. O prejuízo das vítimas é de cerca de 3 milhões de reais. A propaganda era bem feita. Até em lives de cantores famosos, a Outbank tinha destaque e era um dos patrocinadores. O que ninguém poderia imaginar ao conhecer a empresa sem registro no Banco Central é que tudo se tratava de um golpe. O esquema era uma pirâmide financeira. A empresa se apresentava como um banco digital e oferecia empréstimos e investimentos com rendimentos de até 10% ao mês. Os alvos eram aposentados, pensionistas, militares e servidores públicos. Os primeiros lucros eram pagos normalmente aos clientes, mas aos poucos a credibilidade ia acabando, porque o dinheiro dos rendimentos não eram mais pagos. Os policiais civis da Delegacia de Defraudações cumpriram hoje 12 mandados de busca e apreensão em vários endereços ligados à empresa. Computadores, celulares e documentos foram apreendidos. Entre eles, este caderno, que funcionava como um guia de como agir para obter novas vítimas. O fundador da Outbank, Yuri Medeiros Correia, já foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele também é considerado réu pelo MP do Ceará por estelionato e organização criminosa. O prejuízo causado às vítimas é de aproximadamente 3 milhões de reais. Agora outros destaques dessa edição. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se encontra com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Primeiro dia da transição de governo é marcado por propostas para incluir ações consideradas essenciais nas despesas. A Justiça decreta a prisão preventiva do motorista que atropelou manifestantes em Mirassol, no interior de São Paulo. Brasileiro morre ao ser atingido por bloco de gelo numa caverna na Argentina. A Coreia do Norte lançou dezenas de mísseis e acendeu um alerta no Japão.
Em Curitiba, a Polícia Federal prendeu o homem conhecido como Sheik dos Bitcoins. Francisley Valdevino da Silva é suspeito de comandar fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Ele respondia em liberdade, mas descumpriu medidas cautelares impostas pela Justiça Federal. Mesmo proibido, Francisley continuava se reunindo com funcionários, o que, segundo a polícia, comprova que a organização estava ativa. Entre as vítimas do esquema está Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa, que teve um prejuízo de mais de R$1 milhão.